Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 37, ou melhor, capítulo 8, no versículo 37 a 39. Romanos capítulo 8, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Amém. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, hoje nós entramos na terceira semana da nossa campanha Ser Discípulo. Já é a 13ª lição devocional que nós ministramos aqui, e o Senhor tem falado conosco poderosamente em cada ministração. E se você tem perdido alguma ministração aqui na igreja, você pode ouvir também e ver pelo YouTube. Sempre a gente tem postado as ministrações dos devocionais lá no YouTube. Amém? E eu tenho certeza que durante esses 21 dias de jejum, em oração, em que muitos de vocês entraram nesse propósito juntamente comigo, e dentro desses 40 dias também de oração, de jejum, todos os dias aqui na igreja, ininterrupto. Se eu faltar, se acontecer alguma coisa, não deixem de orar. Venham para nós cumprir o nosso propósito de 40 dias de oração, jejum e palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. Eu gosto de oração, eu considero a oração das asas, né, da igreja. Porém, tem a outra asa que eu falo que é a palavra. E sem palavra, nós não vamos conseguir. Por isso que eu priorizo a palavra nas nossas campanhas. E nessa noite, falando sobre ser discípulo durante esses 40 dias, e nesses 40 dias, nos domingos, nós vamos falar sobre discípulo. Aqui a gente vê que o apóstolo Paulo nos mostra algumas tribulações, alguns desafios em que somos chamados a vencer as batalhas da fé. Eu posso perguntar aqui, eu creio que a gente não ia sair daqui hoje. Se você enfrentou alguma batalha esse ano, se você enfrentou alguma batalha essa semana, nós não íamos sair daqui. Todos vocês levantariam a mão e falassem: pastor, eu enfrentei uma luta, enfrentei uma batalha. Porém a palavra do Senhor fala para a gente permanecer firme. Permanecer firme e descansar nas promessas do Senhor Jesus. Inclusive o próprio Senhor Jesus nos diz, não que Ele prometeu, mas Ele nos alerta: olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês que são meus discípulos, se preparem, vocês terão aflições. Não só chamado de cristãos, não com esse título, mas os verdadeiros cristãos, discípulos do Senhor, vão enfrentar oposição, vão enfrentar tribulação, vão enfrentar desafios, porém o Senhor nos dá uma promessa: eu vou estar com vocês, ou melhor, o Espírito Santo estará com vocês, ajudando até a minha volta. E neste versículo, Paulo aqui nos assegura que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Deus que está em Cristo Jesus. Você é um vencedor. Cada um de nós aqui somos vencedores, e diante dessa promessa, dessa vitória, nós vamos agora nos aprofundar nessa promessa, nessa palavra do Senhor. Para vencer as batalhas da fé, a primeira coisa, a gente precisa permanecer inabalável diante da dificuldade da vida. Irmãos, tem hora que as dificuldades vêm assim sobre nós, como o que parece que a gente não vai conseguir. Mas se você lembrar da palmeira, a palmeira ela tem uma importância muito grande para a natureza, e a gente pode extrair algumas coisas dela. E uma das coisas que a palmeira
que a gente pode extrair é que, dependendo do vento, dependendo da situação, ela emborga. O que é emborgar? É uma palavra minha, né? Ou a gente fala, ela encurva, ela vai até o chão. Porém, ela não sai, ela não arranca. Para arrancar uma palmeira, irmão, tem que, só se for terremoto para destruir ali o terreno. Vocês lembram do tsunami que aconteceu muito forte? Eu não sei se foi na Índia. Foi na Índia que aconteceu aquele tsunami que matou muita gente. As palmeiras que estavam ali, todas praticamente, umas ficaram intactas. Mas quando a água veio muito forte, algumas elas se dobraram, mas não foi arrancado do chão. Eu e você, nós precisamos entender que se nós estivermos radicados, se nós estivermos enraizados em Cristo, o crente, ele precisa ser como uma palmeira. Não que você vai ser uma palmeira, uma árvore, mas como? Eu posso até me encurvar, mas eu não saio da presença do Senhor. E Jesus, ele fala assim, olha, vocês vão enfrentar dificuldade e permanecer inabalável diante da dificuldade. O que é inabalável? Eu vou curvar, mas minha raiz está em Jesus. Eu estou enraizado em Jesus. Nada me tira o meu foco, nada me tira a minha fé. Eu vou estar firme na rocha. Irmãos, nós vivemos nesse mundo de desafios. Nós vivemos nesse mundo de dificuldades que são inevitáveis. Tem coisas que, tem gente que procura problemas, mas tem problemas que surgem na nossa vida sem a gente procurar. E o que fazer nessas horas? Mas você que é cristão, nós somos chamados a permanecer firmes, a permanecer inabalável na fé, confiando nas promessas do Senhor, confiando na soberania sobre que Deus tem controle sobre todas as coisas. Ela nos capacita a enxergar além das circunstâncias presentes e confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele permanece fiel. Eu não sei o que você está passando, mas tem uma fé inabalável. Você pode olhar para a direita, para a esquerda e observar alguém. Sempre a gente depara com alguém que nos inspira. E nos remete o seguinte, poxa, aquela pessoa tem uma fé inabalável. Rapaz, o que aquela pessoa passa, mas ela não sai da presença do Senhor. A gente teve experiência de várias irmãs e irmãos. Eu falo de irmãs, porque as irmãs, deveria ser o contrário, deveriam ser os homens, mais a orar na igreja. Mas em qualquer lugar que você for, as mulheres oram mais do que os homens, oram no sentido de buscar a presença do Senhor. Por exemplo, os homens que deveriam buscar o sustento para sua família em oração, jejum, mas normalmente quem busca é as mulheres. Não que os homens não fazem, mas os dois deveriam fazer por igual, buscar a presença do Senhor, orar juntos para o sustento da família, porque o sacerdócio não é só apenas da mulher, nós somos sacerdotes do Senhor Jesus. Mas a gente encontra uma fé inabalável em muitas irmãs, que em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às complicações que a pessoa enfrenta, e a gente olha para aquelas irmãs, e umas que já até foram, que não estão aqui em nosso meio mais, e fala assim, rapaz, essa irmã tem uma fé inabalável. Você conhece, conversa com ela, parece que não está acontecendo nada, mas na vida real, irmão, o negócio está feio, mas ela não para de orar, ela não para de buscar, ou ele não para de orar, não para de buscar, está firme. Eu lembro a gente fala de irmã, mas eu também lembro do Camilo, o irmão Camilinho. Ele passava um aperto comigo. O irmão Camilo, eu era menino, tamanho do Pedro, ele não podia passar perto de mim. Eu cutucava na costela dele. E quem lembra dele, ele tinha uma cócega que era uma coisa de outro mundo. Pensa no homem cosquento. Só que ele nunca achou ruim comigo. Ele falava, irmão, vai. E eu brincava com ele. Ele morava em frente, em cima da minha casa. Se você ver o lugar que ele dormia, debaixo de um telhadinho, bem quente. Se você ver a comida que ele comia, e nós ajudávamos ele de alguma forma, porque ele morou lá na Rua Nápoles por muito tempo. E quando nós viemos para cá, e através do irmão Camilo,
nós conquistamos esse lugar. E ele era um homem o quê? Fala assim comigo, de oração. Irmão, mulher, ele nem saber dele, filhos. Mas pensa num homem de oração, que até o último momento, ele orava ao Senhor. Uma fé inabalável. Pessoas que nos transmitem e falam assim com a gente, olha, sejam meus imitadores. E ele acabou falecendo por doença que, infelizmente, tem levado muitas pessoas. Mas até o último momento, ele não negou ao Senhor, mesmo passando por dificuldade, mesmo a sua família traindo, mesmo a sua esposa o largando, ele não deixou de sustentar a sua família. Morava assim bem ruim, comia bem ruim para sustentar a sua família, os seus filhos, o seu casamento que não estava mais assim junto, mas ele orava pela sua esposa, homem de oração. Eu não vou citar o nome das mulheres aqui, que muitos de vocês conhecem. Irmãos, tenha fé inabalável. É essencial para permanecermos firmes diante da adversidade. Agora, diante da dificuldade, eu e você nos acovardarmos, a gente para de orar, a gente acha que a luta é maior do que a gente, irmão, nós não vamos conseguir, a raiz vai ser arrancada, o vento que passar vai nos levar para longe da presença de Deus. Em Hebreus 11, versículo 1 fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confiar em Deus significa acreditar que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu na sua vida. Agora, demanda tempo. Demanda tempo. E o tempo vai nos mostrar muitas coisas. O tempo vai mostrar para você, ou para Deus, em quem você tem crido. O tempo vai mostrar para nós em quem nós temos crido. Ninguém gosta de esperar, mas o tempo nos mostra se realmente nós cremos no nosso Senhor Jesus. Lembra de Abraão? Abraão foi chamado na terra de Ur dos Caldeus, uma terra que não adorava a Deus, mas o Senhor fala para ele, olha, sai dessa terra, sai da tua parentela, não leva parente nenhum, tá? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diante dessa trajetória, o Senhor vai fazendo promessas para ele. E uma das promessas que o Senhor faz para ele, e fala para ele assim, olha, de ti você vai se tornar uma grande nação, de ti vai sair uma grande nação, um filho, e vai ser como a areia, a areia da praia, vai ser como as estrelas do céu, vai ser muito grande a sua descendência. Porém, passou muitos anos. Mas a promessa do Senhor se cumpriu. Ele não aguentou esperar o tempo da promessa se cumprir, mas a promessa se cumpriu na vida dele. Olha para a vida de José, sendo vendido pelos irmãos, jogado na cisterna, depois vendido pelos irmãos, indo para a casa de Potifar, depois ele vai para a prisão, e passaram-se muito tempo até se tornar governador do Egito. Mas se passou o quê? Tempo. Olha, o tempo demonstra, vai mostrar para Deus a quem você tem crido. Então não perca a sua fé, não perca a esperança, não deixe de crer em Deus, porque o tempo parece que está demorando para você. Não, Deus te dá as coisas no tempo certo. As promessas de Deus acontecem no tempo certo. A construção da igreja está demorando, pastor. Nós temos que... Não, irmão, calma, você está ansioso. Tudo acontece no tempo de Deus. Se a gente correr o risco de querer adiantar as coisas, vai acontecer problema. Não que a gente vai ficar parado. Não, a gente não está parado. Mas eu estou orando. Nós estamos orando, esperando o tempo de Deus. Imagine Daniel, desesperado por causa de ordem de alguém. Mas Daniel orava ao Senhor e esperava. Não
na cidade dele, não no meio cristão, porque no meio do cristão, na igreja, é maravilha. Não, Daniel ele foi levado para um lugar estranho, foi levado para um país estranho, nós chamamos levado para o mundo, levado para algo assim, bem distante dos seus familiares, das suas raízes, mas ele permaneceu o quê? Fiel. Olha, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou me curvar diante do seu Deus, eu não vou comer da iguaria do rei, não, pelo contrário, eu vou jejuar, eu vou orar. Olha, e a palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, não por causa desse tempo que ele passou, mas era o costume, ele já orava 3 vezes ao dia, meu irmão. Nada tirava de Daniel o foco em Jesus, nem a cova dos leões. Você já entrou na cova dos leões aqui? Alguém já experimentou? Não faz isso não, tá? Não experimenta não. Teve uma certa vez que nós estávamos ali no projeto Xerimbabo. E a gente estava assim um pouquinho longe da gaiola onde que fica o leão. A jaula, obrigado, Fabrício. A jaula que fica o leão, nós estávamos vendo lá as tartarugas, os jabutis, já estava assim bem longe. Daqui a pouco o leão dá aquele rugido, Fabrício. Rapaz, eu tremi as bases, falei assim, meu Deus, tremeu o chão. É incrível. Como que um animal... É como se fosse esse sub aqui, ó. Tremeu o coração, meu Deus do céu. Dá medo. A pata do bicho é desse tamanho, irmão. Tamanho da nossa cabeça, para você ter ideia. Imagina a unha, ó. Passa em alguém e mata na hora, não tem chance. E Daniel, todo cuidado de Deus, Todo-Poderoso, confiando no nosso Deus, não precipite, não entra na jaula falando que tem um pastor aí que fez isso, e se deu mal. Eu vou entrar por conta própria. Não, irmão, não é assim que funciona. Diante das circunstâncias desafiadoras, Deus te dá o escape. Agora, tentar a Deus, nem Jesus fez isso. Não tentarás o Senhor, vosso Deus. Tem uma placa ali dizendo, pare. Não sei, minha proteção. Ele vai fazer, não, eu vou ir. E o carro vai parar. Não confia, não. Não é assim que funciona. Agora, você estava desavisado. Não viu. Aconteceu algo inesperado. Deus, Ele te protege. Mas não desafia Deus, não. Não atenta ao Senhor. Irmãos, somos mais do que vencedores. Paulo declara, somos mais do que vencedores em todas as coisas. Em todas. Todas as coisas você é mais do que vencedor. Tem gente que fala assim, e faz comparações, e a mensagem que eu trouxe aqui no nosso devocional é sobre inveja. Meu irmão, não seja invejoso. Você é vencedor em todas as coisas. Deus te deu, você tem aquilo que você tem, então dá graças a Deus. Estou comendo feijão com arroz, Pai, muito obrigado. Esses dias que nós estamos nessa alimentação, poxa, a Sandra fez um guisado gostoso, não de lentilhas, né? Como Isaú e o irmão dele ali comeu. Não foi. Mas fez um guisado de jiló. Que gostoso. Quem gosta? Jiló. Aí esses dias alguém postou lá, falou assim, estou fazendo uma muqueca de banana da terra. Eu falei, se me convém pousar na sua casa. Ela falou assim, então vem. Pensa numa muqueca gostosa, muqueca de banana da terra. Quem já comeu? Então conversa com a irmã Nidalva, que ela vai te dar a receita. Mas aí ela está melhor do que eu, irmãos. Eu estou comendo feijão e arroz. Eu estou comendo um guisado aqui de lentilhas. Eu estou comendo um angu com quiabo. Graças a Deus, Senhor, porque eu tenho o que comer. Aí tem um irmão que posta picanha, tem um irmão que posta não sei o quê. Aí não sei o quê. Aí entra no seu coração aquela raiz, aquele pensamento maldoso e começa a falar, meu irmão, para com isso. Você é mais do que vencedor. Deus tem te dado o sustento, aquilo que você precisa.
Ah, eu só tenho um carro. Ah, eu só tenho uma bicicleta. Meu irmão, quanto tempo andei de bicicleta? Não foi só eu não, foi o irmão Fabrício também. Saí lá do Forquilho e vim aqui direto para a igreja. Não é um ano não, muito tempo. E do Bom Jardim, então, Jordânia, enfrentando aquele morro ali desculpa citar seu nome, lá na rádio, mas com perseverança. Deus nos chamou para levar a palavra do Senhor e nós batimos, não para nossa glória, mas nós batimos o recorde ali de ouvintes que gostavam do nosso programa ali na rádio Boas Novas. E nós levávamos a mensagem do Senhor. Não tínhamos nada na época, era só bicicleta mesmo. E o café gostoso do irmão Aristides. Ali nós dava prejuízo. Se fosse hoje, Jordânia, nós estava... Não tinha, não. Irmãos, a gente enfrenta tribulações. A gente enfrenta fome. Eu acho que ninguém aqui enfrentou fome. Se tem alguém que enfrentou fome aqui, me perdoe. Mas se a gente enfrentar fome, enfrentar tribulação, perseguição, nudez, perigo, espada, o apóstolo Paulo fala assim, ó, nada disso pode nos separar. Nada disso me separa do amor do Senhor Jesus. Pastor, mas eu estou com uma doença que não sei o que, estou com um problema. Meu irmão, nada nos separa do amor do Senhor Jesus. Posso estar abatido. Não tem lógica uma pessoa chegar no hospital com cálculo renal e ficar rindo. Estou com cálculo renal. Não existe isso, irmão. O cara vai gemer de dor. É a pior coisa que tem, porque eu já fui 4 vezes parar no hospital por causa disso. Mas isso não vai fazer com que eu perca a esperança do Senhor Jesus. Isso não vai fazer com que eu passe, que eu não creio em Senhor Jesus, que eu vou deixar o Senhor Jesus. Irmão, Cristo é a fonte da nossa força, Cristo é a força e a nossa coragem. Nele encontramos capacidade para perseverar, para triunfar. Nós devemos lembrar das nossas lutas, elas têm um propósito, que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Eu estou passando por uma luta, eu preciso observar, parar. Senhor, Ele tem um propósito nessa luta, Ele quer me mostrar algo. Meu irmão, a luta que você está enfrentando hoje, Deus está querendo te mostrar algo. Então não se intimide, não perca a sua fé. Há um propósito do Senhor para a sua vida. Você está aprendendo uma lição. Em terceiro lugar, confie nas promessas de Deus. Ele é fiel e suas promessas não falham. Através das Escrituras, Ele nos assegura que nunca nos abandonará e que será o nosso refúgio em tempos difíceis. Josué capítulo 1, versículo 9. A esperança em Cristo nos fortalece. Ele nos sustenta para seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. Quando tudo parece incerto, Deus, Ele vem e liberta você, liberta da escravidão, liberta do engano, liberta do mal. Ele é o nosso Deus. Primeiramente, a gente é encorajado a ter fé inabalável. E fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Paulo começa declarando que somos o quê? Mais que vencedores. E essa é a nossa força, essa é a nossa coragem. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui: esteja sempre alerta e enfrente as suas lutas. Não corra da sua luta, enfrente elas. A luta vem, mas esteja pronto para enfrentá-las. Enfrente as suas lutas. A Bíblia fala para a gente ficar vigilante o quê? O tempo todo. 1 Pedro 5,8 diz assim: o nosso adversário, o diabo, fica ao nosso derredor, tentando a quem? Tentando a nos tragar. Então nós precisamos ficar vigiante. Não é só orar. A Bíblia fala vigiai e orai. A vigilância tem que estar o tempo todo. Vigiar e orar. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que ora muito, mas não vigia. Não vigia no falar, não vigia nas atitudes. Aí o diabo aproveita as brechas. O meu pai sempre fala: o diabo não ataca cristão. Não, realmente, nós somos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas se der lugar, não acha que ele não entra, que ele entra mesmo. E entra e faz bagunça. Nós somos protegidos. Mas se der brecha, alguns falam ponto de contato. Deus me livre com isso. Mas cuidado. Vigiar e orar. Devemos estar em alertas às suas ciladas.
que o diabo faz? Ele arma ciladas. O que é ciladas? Cilada é algo que é preparado. A gente pode falar que no meio animal, quando a pessoa quer caçar, ele arma o quê? Passarinho arma o quê? Uma arapuca. Né? Ou o laço do passarinheiro. O laço quebrou e a minha alma escapou. Aleluia. Amém? Não tem um hino assim? A minha alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro. Aí o demônio vai armando um laço devagarzinho, porque não arma assim às pressas. Ele vai armando de um jeito, depois para sair, meu irmão, é só o sangue do Senhor Jesus. Então esteja vigilante. O laço que ele arma, e o laço normalmente, você não vai ver. Normalmente a arapuca, ela sempre tem algo gostoso ali. Porque se a arapuca tiver lá só arapuca, eu duvido que o passarinho vai lá, só se for um bobo. Um passarinho bobo. Mas para chamar a atenção vai colocar o quê? Uma isca, vai colocar um quê? Umas frutinhas, um milhozinho. Vai colocar algo que vai chamar a atenção. Outro dia eu vi os caras montando um negócio lá para pegar o javali. Porque javali é um bicho bacana, gostoso, faz bem para a natureza. Porém, eles, em alta quantidade, destroem o quê? Muitas plantações. Se torna, tipo um rato, né? Como é que fala? É uma praga. Então, para controlar a praga, eles começam a matar javali. E é uma carne muito saborosa, muito gostosa. Inclusive, eu já comi. Não que eu matei, tá, gente? Eu fui no restaurante e comi a carne de javali. Não sou um caçador. Aí, para o javali ir naquele local, onde está ou a arapuca, onde está ali, como é que fala, o laço, ou algo para pegar eles, tem alguma coisa para chamar a atenção. E toma cuidado. Aquilo está te chamando a atenção. O laço está armado. Está esperando só você cair. E uma vez que cai, às vezes nem consegue levantar mais. O diabo não brinca de ser diabo. Fala assim comigo, diabo não brinca de ser diabo. Então não brinca de ser cristão. Ele está ao derredor. Devemos estar alerta contra as ciladas. E a Bíblia fala, resistir firmes. José resistiu firme. A mulher começou ali a armar uma cilada para ele. Resistiu firme. Saiu correndo. Tem hora que tem que correr, tá? Tem hora que tem que correr. Não adianta, vou permanecer. Se permanecer, vai dar B.O. Corre para bem longe. É melhor afastar, é melhor bloquear, é melhor não começar algo. Então, corre para longe do problema. Efésios capítulo 10, versículo 18. Aí a gente precisa revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias e o cinturão. Irmãos, a gente precisa, porque o diabo ele não trabalha só na mente. Claro, ele começa a mente, mas ele tem suas artimanhas. Ele vem como sapato de algodão. Ele nunca vai aparecer para você, né, as pessoas acham que o diabo ele tem rabo e ele tem um chifre e a gente coloca. Na Bíblia não fala sobre isso. Agora que é feio, ele é. O diabo é feio, pastor? Muito feio, né? Horrível. Deformado. Mas ele é espírito, a gente não consegue ver. As pessoas criam coisas na mente, falando o que é o diabo, porque ele é feio mesmo. E não presta. Ele é um derrotado, em nome de Jesus. E a vida cristã, irmão, não está isenta de desafios e batalhas. O que o verdadeiro discípulo precisa entender é que você não está imune de batalha. Nós estamos falando sobre ser discípulo. Nós compramos a camisa, nós estamos falando todo dia de ser discípulo. E o Senhor falou para os discípulos, olha, vocês vão ser levados para onde? Vocês vão ser enviados para onde? Para o mar, vocês vão ser levados para um lugar legal, vocês vão ser levados para um parque de diversão, vai ser top demais onde vocês vão.
Será que Jesus falou isso? E o que Jesus disse? Me lembra aqui a minha memória. Eu vou enviar vocês, sabe para onde? No meio de lobos. Você quer ser discípulo de verdadeiro, irmãos? Você vai andar no meio de lobos, tentando te devorar o tempo todo. O cristão autêntico é sempre perseguido. Põe isso na sua mente. Eu sempre falo, não está sendo perseguido por alguém, por alguma situação, ou pelo sistema, tem alguma coisa errada. Porque todos os cristãos, na Bíblia e a história da igreja, foram perseguidos. Até em 1500, aí deu uma leveza, por causa de Martim Lutero. Algumas coisas melhoraram, mas a igreja ainda continua sendo perseguida. Mas se está tudo light, não está acontecendo nada, pastor, minha vida está maravilha, está gostosa demais, tem 10 anos, suave na nave, como diz alguém. Então tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Então quer dizer que no mundo nós vamos ter paz em Cristo e Cristo Jesus. Mas o cristão, ele é odiado. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus está no meio das pessoas pecadoras, daqui a pouco ele se destaca, porque ele não vai concordar com as situações, com a conversa, com as atitudes, com o engano. Ele vai se levantar e falar assim, esse negócio aqui está errado. Ou seja, você vai começar a ser odiado se você começar a se levantar e falar o que é certo, o que é verdadeiro. Agora, começa a concordar com as pessoas, você não vai ter problema nenhum. Porque se você já está fazendo parte do sistema. Mas eu e você, nós somos chamados para ser discípulos do Senhor Jesus. E a gente é chamado para permanecer vigilantes. Enfrentar nossas lutas com coragem e confiança no Senhor. O nosso adversário, o diabo, busca nos devorar. Devemos estar atentos e resistir firmes às suas ciladas. A maneira de combater as investidas do inimigo é se revestindo da armadura de Deus. Vamos abrir em Efésios capítulo 6. Versículo 10 a 18. Quanto ao mais, olha só, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas, aqui está sangue e carne. Algumas versões mais atuais estão dizendo, não é contra pessoas. Pastor, estou lutando contra a pessoa, a sua luta vai ser em vão, você vai perder. Quando a gente luta contra a pessoa, a gente perde, ou já perdeu há muito tempo a batalha. Mas se nós entendemos que as nossas guerras é no âmbito espiritual, presta atenção, revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. A armadura é para resistir no dia mal. Quando está tudo bem, você não usa a armadura, irmão. Quanto tempo o exército brasileiro não entra em conflito com ninguém? O exército brasileiro estava fazendo asfalto aí, que eles falam assim, o exército brasileiro, eles ficam à toa. Mas eles todos os dias, eles ficam o quê? Treinando, eles ficam levantando cego, tem uns treinamento, porque eles ficam treinando o tempo todo. Qualquer exército de qualquer país, para quê? Para quando vem o dia mal. Quando vir o dia mal, não só a hora quando o trem pega feio. Quando o negócio está ruim, então você não está preparado para a luta. Porque a oração tem que ser diária. Porque quando vir o dia mal, eu estou firme. Eu só leio a palavra na igreja, irmão. Você vai ser derrotado, infelizmente. Porque a gente precisa ler a palavra do Senhor. E que cada parte da armadura de Deus significa alguma coisa. No mundo espiritual, para a gente resistir firme. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possa resistir o mal. Depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? Palavra.
Jesus fala assim: eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a palavra do Senhor é a verdade. Quer resistir o dia mal, irmão? Enche-se da palavra. Não tem como. Orar só no devocional, eu vou na Bíblia, só vou. Tem gente que está lendo a Bíblia agora, nos 40 dias. Irmãos, é todos os dias. É todo momento. Calçai os pés com a pregação do quê? Preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho da paz? O Evangelho da paz. Não é o Evangelho da briga, da intriga, da confusão. O Evangelho da paz. Aonde não tem paz, tem Satanás. Aonde tem confusão, não tem o Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza disso. Porque o Espírito Santo é o Espírito de paz, de alegria. Está tendo confusão em casa? Você que é cristão maduro, percebe, vamos orar? Vamos parar com isso aqui? Vamos orar, porque isso aqui não é de Deus, não. Está tendo problema no trabalho? Vamos acalmar os ânimos. Vamos orar para que a gente possa ter paz, resolver as coisas em paz. Começou com problema, confusão, gritaria, intriga, problemas entre irmãos. Irmão, é o diabo que está atuando, pode ter certeza. Porque ele é causador disso aí. Então não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Embraçando sempre o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque ela corta para lá e corta para cá. A palavra de Deus, ela vai até na junta medulas, né? Discerne pensamentos, juntas medulas, né, pastor Sebastião? Eita, a palavra de Deus vai lá, dentro da gente. Como está falando comigo hoje? Vai lá dentro. E corta tanto para lá e para cá. Não é igual faca que corta só para um lado. A espada, ela tem 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. A palavra do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo vou orar só na igreja é o bastante. Meu irmão, cuidado, orar o tempo todo. Oração o tempo todo. No Espírito. Tem gente que fala assim, vai orar o tempo todo, pastor, eu vou sair conversando para a rua fora. Você pode até fazer isso, que eu já vi gente fazendo, mas o pessoal vai achar que você é doido e maluco. Mas a Bíblia fala aqui, orar no Espírito. Está acontecendo alguma coisa, talvez você não precisa falar. Minha mãe sempre ensinava isso para a gente. E está em espírito de oração, Senhor, coloca fogo. Senhor, vai destruindo. Porque talvez se você falar, vai dar problema. Então, Senhor, lá no seu espírito, está falando, orando. Aí daqui a pouco está derrotando o inimigo sem falar, sem abrir. Tem hora que precisa falar. Mas tem jeito, tem horas, que dependendo da ocasião, local, se você for abrir sua boca, vai dar problema, vai gerar uma confusão, mas você que tem a mente do Espírito, orando todo o tempo o Espírito, e orando, Senhor, amarra o cão, amarra Satanás, destrói, cai por terra, dentro do seu pensamento. Amém? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, enfrentar as batalhas espirituais, a luta cristã não é contra a carne e sangue, mas é espirituais do mal. O espírito maligno, ele atua na vida das pessoas, ele usa as pessoas. E a gente precisa usar as armas corretas, usar as armas da fé. Devemos perseverar em oração na palavra de Deus, pois elas são nossas armas espirituais. Certa vez, um pastor Sebastião estava orando para um endemoniado, uma pessoa que entrou endemoniado na igreja.
E ele estava dando um problema, muito problema. E tinha um recém-convertido na igreja, um neófito na fé que a gente fala, né? Uma pessoa que estava iniciando. E ele lutava capoeira, ele lutava muito bem, ele era professor e tal. E ele viu aquela situação. Muitos aqui talvez lembram dessa situação, os irmãos que eram da Anápolis. E aquele diabo estava ali, estava difícil mesmo, uma luta. Aí o irmão falou para o pastor assim: pastor, pode deixar comigo que eu resolvo isso. E começou a gingar capoeira lá na igreja. Irmãos, tem coisa que não vai adiantar. Você pode gingar capoeira, pode lutar taekwondo. Não é assim que vence as guerras espirituais. O demônio sabe pelo poder do nome de Jesus. Jesus alerta os discípulos: olha, vocês estão tendo um trabalho aí, né? Eu desci do monte agora, e lá de cima eu estou vendo vocês aí tendo um trabalho para expulsar esses demônios, mas isso aí não sai. Essa casta só sai através do quê? Jejum e oração. E tem gente que acha que jejum é bobagem. A igreja está fazendo lá 21 dias de jejum e oração, é bobagem. É porque você não tem maturidade espiritual para entender que algumas lutas, algumas coisas, só se vence com jejum e oração. Se não fosse assim, meu irmão, nem Jesus tinha feito isso. Mas ele nos demonstrou de forma prática, lá no deserto. Ele foi levado pelo Espírito, nem é o diabo que levou, não. O próprio Espírito levou a Satanás ao deserto. Ou melhor, levou Jesus ao deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Talvez isso aqui é uma forma da gente entender, talvez essa guerra foi na mente, não quer dizer que o diabo ali apareceu literalmente para Jesus, mas talvez se fosse uma guerra na mente, ele lutando na mente, porque o diabo, ele fala, a Bíblia fala, usar o capacete, né? Para apagar os dardos inflamados do inimigo, porque ele vai trabalhar na mente. Aí na mente entra dúvida, entra questionamentos, assim como fez com Adão e Eva lá no jardim. Ele queria fazer com Satanás, ele queria fazer com Jesus também. A mesma artimanha, trabalhar na mente por meio da dúvida, colocar questionamento. E a confiança nos dá, irmão, a confiança em Deus, nos dá coragem para seguir em frente, independente das dificuldades. Deus está sempre conosco. Mateus 28, 20, mesmo em meio às lutas, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão. Você não vai enfrentar as suas lutas sozinho. Quem já assistiu aquele filme ali, O Quarto de Guerra? Aquela velhinha ali orando ao Senhor naquele quarto. A mulher falou assim para ela: olha, você não vai vencer, você não vai vencer sozinhos. Deus vai estar com você. As lutas você não vai vencer sozinho. Deus está com você. Ele nos fortalece. Deus nos sustenta no seu amor eterno. A vitória é garantida por meio de Jesus Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós. Mas mesmo em meio às lutas, você não está sozinho. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Confie, por último, confie no eterno e incondicional amor de Deus por sua vida. A certeza do amor de Deus é a maior segurança que nós podemos ter. Seu amor não muda. Eu falo para vocês, irmãos, o amor de Deus é imutável. Deus não muda. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. É imutável. A imutabilidade de Deus, ele é imutável. Não muda como nós. Um dia eu estou assim, outro dia eu estou assado. Um ano eu estou de um jeito. Não, Deus, ele te ama. Independente das circunstâncias. A gente muda o nosso humor, a gente muda o nosso amor. A gente depende muito da outra pessoa. O amor tem que ser recíproco, né? A pessoa tem que fazer algo para eu amar ela. Se ela não fazer, eu nem quero perto. Mas Jesus não é assim. Ele te ama, independente das circunstâncias. E outra coisa, o amor de Deus não falha. O amor de Deus sempre estará na nossa jornada. Paulo, ele lista uma série de situações extremas que poderíamos nos amedrontar. Repita comigo: morte. Morte pode nos amedrontar. A pessoa vai para o hospital, meu irmão, rapaz, o que vai na cabeça, uma das coisas que... Não é para o hospital trabalhar, tá? Eu trabalho no hospital, a irmã, tem muitos aqui que trabalham. Mas quando a gente vai doente para o hospital, passa muita coisa na cabeça da gente. Aí eu fiz cirurgia, 2 cirurgias, por causa do acidente.
E a primeira coisa, irmão, que vem na cabeça, mesmo sendo cristão, viu? Assim, meu Deus, me guarda, porque se eu morrer, ele já começa a orar desde ali. Sim ou não, irmão? Estou mentindo? Me perdoa. É assim ou não? Quem já foi para o hospital sabe que é. Meu Deus do céu, eu vou entrar no bloco cirúrgico, vou ser entubado e vou ser controlado por máquinas. E aí? Estou na mão dos médicos. Não sei se eu vou sair dali. E a gente já começa a orar. É assim, irmão. Mas o apóstolo Paulo assim, olha, isso é uma morte que eu falo assim, poderia ser tranquila, né? Você está ali no hospital. Mas estou falando que Paulo enfrentou, não é uma morte muito tranquila, né? Ele fala que quando era a morte, ele estava esperando a morte de ser perseguido, chicoteado, jogar-se no calabouço, né? Receber uma morte ruim, uma morte com dor. Pra você ter ideia, o apóstolo Paulo foi o quê? Quem sabe? Quem sabe como que o apóstolo Paulo morreu? Decapitado, degolado. A cabeça dele foi o quê? Cortado. Ó. Passou a navalha na cabeça dele. Mas antes disso, ficou sofrendo ali. Então, nesse sentido, não de levar no hospital, porque aí a pessoa está lá nem vai ver que morreu, né? Anestesiado. Mas o apóstolo Paulo estava esperando coisa ruim. Aí ele fala, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação pode me separar do amor de Cristo. Uma briguinha aqui, alguém que falou de mim, uma situaçãozinha ali, eu estou desanimado, eu não quero mais Cristo, meu irmão. Nada pode separar você de Cristo. Olha a situação que o apóstolo Paulo fala para nós aqui. É morte, é perigo, é vida, é anjos, demônios, é situações ruins. O nosso adversário nos busca tentando nos devorar. Devemos estar atentos, firmes. E a maneira de combater as investidas do inimigo é se revestindo da armadura de Deus, enfrentar as batalhas espirituais e confiar no amor incondicional de Deus. Seu amor é eterno, é imutável, indestrutível. Para a gente finalizar, eu os conclamo a permanecerem firmes na fé. Se coloque de pé. Fique firme na fé. Vencer todas as batalhas que se apresentem em seu caminho. Eu não sei qual batalha. Todo mundo aqui está enfrentando uma batalha hoje. Então permaneça firme. Você que está assistindo, olha, permanece firme na batalha. Eu não sei qual a batalha que você está enfrentando hoje. Confia no Senhor, confia na fidelidade do nosso Deus. Não desanime diante das adversidades, mas encontre força, certeza de salvação que temos em Cristo Jesus. E se alguém estiver aqui hoje, que nunca fez uma oração de entrega para o Senhor, você que está nos assistindo, que nunca fez uma oração de entrega também, é o momento agora. Convide o Senhor para entrar na sua vida, para você render a Ele agora mesmo. Ele está de braços abertos para te receber com carinho, para receber, e não só receber, mas transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Não adie esse momento para depois, é agora. Hoje, o tempo é agora. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus.